A Cíntia Zaniolo, que é a minha convidada do Carona de hoje, é jundiaense e trabalha no mercado do varejo há mais de 30 anos. Em 2024, ela recebeu um diagnóstico que mudou a vida dela. Bem-vinda! Saudades! Obrigada. Que bom te ver bem! Tudo bem? Tudo jóia, e você? Graças a Deus. Então tá bom. Cíntia, eu preciso, antes de começar nosso passeio mesmo, que você me fale um lugar daqui de Jundiaí que tem uma história bacana, uma memória legal. Vamos pensar. Adoro o Parque da Cidade. Parque da Cidade? Adoro. Tenho várias lembranças de lá. Então tá bom, então vamos passar lá na frente e aí você fala mais um pouquinho de lá. Tá bom. Tá bom? A gente fala do parque juntos. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse momento que você passou, eu quero voltar um pouco no tempo. Você é de Jundiaí? Sim, sou de Jundiaí. Você nasceu aqui mesmo? Nasci aqui. Você morava onde? Sempre ali, no Jardim Morumbi. Você sempre morou aqui no Jardim Morumbi? Sempre. A casa ali era da minha mãe, né? Então sempre morei ali. E tô naquela casa ali já há 51 anos. Você tem muitas memórias então, porque a sua vida toda, infância, juventude, tudo, tudo você em passou Jundiaí. e tudo nesse mesmo lugar, né? Tudo. Essa 9 de julho aqui, ela não era nem asfaltada, né? E eu brincava aqui, jogava bola ali no comecinho da 9 de julho e nem tinha movimentação de carro como é hoje, né? Então assim, eu brincava muito aqui nessa área da 9 de julho. Eu me lembro de você porque você trabalhou em muitas lojas aqui de Jundiaí. Sim. Você começou como vendedora, como é que foi a sua história trabalhando? Eu iniciei no varejo com, assim, 14 anos. Eu sempre fui apaixonada por conversar, por estar com as pessoas, estar nesse meio, sempre gostei. Na verdade, a minha mãe conta que quando eu era pequena, eu embrulhava, né, os produtos no jornal e colocava para vender numa mesinha. Então, eu já tinha, acho que isso dentro de mim. E daí, com 14 anos, logo quando o Paineiras inaugurou, eu falei, quer saber? Eu vou procurar um trabalho. Uma amiga minha falou, olha, estão precisando de vendedora lá. Eu falei, eu vou. Quando eu fui, a dona nem imaginou a minha idade. Foi um papo super bom. Ela, olha, você tá contratada. Mas ela nunca imaginava que eu tinha 14 anos. Pra quem não sabe, só pra explicar, o Paineiras foi o primeiro shopping mesmo de Jundiaí, né? Aqui na 9 de julho também. Na 9 de julho. E daí fui contratada, a mulher na hora, nossa, mas você não tinha me dito que tinha 14 anos? Mas me dá essa oportunidade. Entrei na loja, assim, no primeiro mês eu já fui ponta da loja. Alguns anos depois veio o Max. Eu recebi a oportunidade de trabalhar no Maxi Shopping, numa marca, na época era super famosa, Pacalolo. Pacalolo, menina, como eu amava. Fui chamada pra ser vendedora lá, entrei na loja também. Que era no segundo andar. No segundo andar. E ali começou mesmo a minha história de varejo. Eu comecei a entender que essa era a minha profissão. Inclusive o meu pai, ele tinha um preconceito, né? É mesmo? Por quê? Porque ele dizia assim, que você vai ser vendedora, filha? Porque meu pai era metalúrgico. Meu pai trabalhava na Tusa. A minha irmã trabalhava no banco, a outra trabalhava em metalúrgica. Então meu pai queria muito que eu fosse para essa área também. Porque na minha época, pensa, eu tô no varejo há 34 anos, era preconceito. Existia um preconceito de você ser vendedora. E logo depois veio o M-Officer e eu tinha 17 anos para 18. A supervisora escutou falar, né, do meu nome, porque o varejo parece grande, mas ele é muito pequeno. E ela veio me fazer uma proposta para gerenciar a loja. Daí foi onde eu fui construindo a minha história. Eu sou apaixonada, tô no varejo há 34 anos. Hoje eu sou supervisora de uma marca, né, do segmento de lingerie. Cíntia, você estava falando dos seus pais. Seu pai tinha preconceito com a sua profissão de vendedora. Seus pais são vivos ainda? Não, não são. Meu pai faleceu fazem 20 anos, né? Bastante e a tempo, minha já. mãe fazem 3 anos. Então ela não presenciou esse momento que eu tive. Ah, então ela não viu o que aconteceu com você? Não viu. Você tinha uma relação legal com eles? Nossa, meus pais, assim, eles sempre foram a minha base. Eu acho que em todos os sentidos. O meu pai, eu falo que ele era a minha inspiração profissional. Ele teve esse coisa, mas depois ele foi vendo eu crescer. Eu brinco que até teve uma história que uma vez ele me arrumou uma entrevista na empresa que ele trabalhava e eu falei, pai, eu não vou, eu não sou de trabalhar em 4 paredes dentro, não é o meu perfil. Mas olha, você vai ter vários benefícios. Daí eu abri meu olerite, porque eu nunca tinha comentado quanto eu ganhava. Eu abri meu olerite, coloquei em cima da mesa pra ele, ele olhou e falou, você ganha
ganha tudo isso? Eu falei, ganho. A partir desse dia, ele nunca mais questionou. E a minha mãe, assim, eu falo que a maior herança que a minha mãe me deixou foi a fé. A minha mãe e meu pai, né? Os dois, eles eram muito religiosos. A gente sempre colocou Deus acima de tudo dentro da minha casa. Então, eu falo que, assim, eu tenho uma família, né, da minha essência mesmo ali. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs. A gente é muito unida, minhas duas irmãs, né? Nós somos em 3 mulheres. Então, eu falo que eles foram realmente a essência pro que eu sou hoje. Cíntia, nós estamos passando aqui em frente ao Parque da Cidade. Foi um espaço importante para você foi um refletir? Espaço importante. Desde quando as minhas filhas nasceram, a gente sempre vinha aí e trazia no parque. E o parque, para mim, assim, ele me traz uma lembrança muito forte. A minha mãe, quando ela já estava no processo realmente, né, que a gente já sabia que não tinha mais retorno e que ela já estava para partir, teve um domingo que eu levantei cedo, assim, algo tocou no meu coração. A minha mãe, ela gostava muito de passear, ela era como eu, assim, festeira. Ela teve Alzheimer, ela parou de andar, parou de falar. Nossa. Então ela ficava mais acamada. Mas daí eu levantei e falei pro meu marido, vamos levar minha mãe no Parque da Cidade? Daí meu marido, como, né? Porque ela era pesada, minha mãe tinha 1,85 m. E eu falei, não, eu quero levar ela lá. E daí a gente colocou ela na cadeira de roda, eu, minhas filhas, o namorado da minha filha, e a gente trouxe. E a hora que ela chegou no parque, porque ela vinha comigo e com as crianças passear, porque minha mãe morava, né, comigo. Então ela vinha comigo e com as crianças passear no Parque da Cidade. E aquele momento que ela chegou no Parque da Cidade, assim, o sorriso que ela deu ali, o olho dela encheu de lágrimas, a gente pôs ela na cadeira e meu marido foi empurrando. E eu tava de frente olhando para ela vindo e ela olhava assim pro Parque da Cidade, acho que relembrando, né, das minhas filhas pequenas, do carrinho, e eu ia falando para ela e ela sorrindo, escorrendo lágrima dela. Então esse momento para mim do Parque da Cidade foi assim, o que mais marcou. E daí passou 15 dias, a minha mãe faleceu. Você viu a finitude da sua mãe. Sim. E em algum momento da vida a gente começa a perceber um pouco sobre isso, né? Você viu a sua finitude também quando você se viu doente? Sim, na hora assim, né, você começa a entender os propósitos que a vida vem te trazendo. Câncer ou qualquer doença, ela é sempre um mensageiro. Então você tem que entender qual é o propósito daquilo. Eu nunca, desde o meu diagnóstico do câncer, até porque eu já tinha tido 2 AVCs antes do câncer. A minha mãe faleceu. É óbvio que eu entendo que às vezes é o sentimento que você não sabe lidar, né? Ali, pra mim, foi um baque a morte da minha mãe, até porque eu vivi com ela a minha vida inteira. A gente sempre morou juntas. Ela me ajudou a criar minhas filhas para que eu pudesse trabalhar. Então ela era muito presente. Eu tive 2 AVCs, um em janeiro de 23 e um em fevereiro de 23. Eu tinha tido alta do AVC em janeiro de 24, que o médico falou, olha, agora você tá ok, você não tem mais uma bomba relógio, né? Porque o meu coágulo, eu tinha um coágulo na cabeça, ele não estourou, eu tive um AVC isquêmico, mas eu fiquei ali com o coágulo. Então eu vivi ali durante um ano pisando em ovos, né? Tinha coisas que eu não podia fazer, era super restrita. E quando ele me deu, dia 24 de janeiro, veio assim, olha, cicatrizou, não tem mais nada, você tá livre. Em junho de 24 me veio o diagnóstico. Então eu tive que resignar minha vida toda. Claro, sofri, tive medo, angústia, sem dúvida nenhuma, porque a gente é humano. Tem hora que eu saía pra fora, olhava pra cima no quintal e falava, Deus me carrega no colo, porque hoje eu não aguento, porque os efeitos colaterais do tratamento do câncer, eles são muito pesados. Você teve qual câncer? Eu tive câncer de mama. O câncer que eu tive, ele não é o mais agressivo, ele não é um câncer que ele dá metástase, né? Existe o triplo negativo, que eles falam que é o câncer mais agressivo. Graças a Deus, o meu não, porque isso não era meu. O que estava em mim, ele não era. Só que ele era um câncer antigo, porque ele tinha 4 centímetros. Muito tempo, então. Muito tempo. Você não fazia o... Fazia exames todo ano, só que ele estava escondido atrás da minha cicatriz. Como eu tinha prótese e eu tirei a prótese, eu tinha uma cicatriz e ele estava ali escondido. Então o exame não conseguia pegar. Eu percebi no autoexame mesmo um dia, mexendo, eu comecei a fazer um procedimento estético com uma amiga minha e eu acho que ele se deslocou. E daí a hora que eu senti, ele já era quase que um limão, assim. E eu fui na médica, a hora que a médica tocou, ela falou, meu, agora pra fazer biópsia e coisa que provavelmente
tem algo aí. O autoexame e a prevenção são super importantes para isso. É claro que a medicina está avançada, mas a gente não pode esquecer dessas duas todo tempo, situações. Se conhecer, se tocar, porque eu acho que isso é muito importante, você conhecer o teu corpo mesmo. Então, assim, isso é hoje fundamental para a mulher. E às vezes eu escutava muito isso lá quando eu estava fazendo quimioterapia, porque a gente acaba trocando muito com as pacientes. Eu não fazia exame porque eu tinha medo de que aparecesse alguma coisa. Não! Quando você pega no comecinho, a chance de cura, ela é 100%. Eu acompanhei você pelas redes sociais, acompanhei você pelo Facebook, né? E acompanhei esse seu ano de tratamento e eu fiquei muito impressionado com a sua fé, com a sua esperança, com a sua boa vontade. Eu já conversei com mulheres também sobre isso. A mulher perder o cabelo deve ser muito difícil. É muito complicado, né? Foi a parte mais difícil. Eu sei que quando eu falo, às vezes, tem pessoas que julgam, enfim, mas eu falo que é muito mais do que perder cabelo. É muito mais, você vê o teu corpo mudando, a quimioterapia da mama, ela é corticóide puro, então você incha demais, né? Porque tem vários tipos de quimioterapia. Então eu cheguei a engordar 24 quilos. Então eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Além disso, né? Então além do câncer, você tinha isso além também, do tratamento, de todos os efeitos colaterais que a quimioterapia traz, ainda ela traz. E eu sou uma pessoa assim, eu sou vaidosa. No primeiro momento, quando a médica perguntou, você sabe que o cabelo vai cair, né? Você ainda não tem essa, né? É a hora que acontece, sei, tudo bem pra você? Não, tudo bem. Quando eu comecei a pentear o meu cabelo, que eu já comecei a ver cair. Um dia eu fui tomar banho, eu passei escova e caiu um pedaço enorme, assim, um chumaço enorme do meu cabelo. Eu sentei no banheiro, eu chorava. Daí meu marido escutou, veio, me abraçou, falou, calma, tudo vai dar um jeito. Ele entrou em desespero, porque eu entrei em desespero. E daí eu tenho uma amiga que ela já passou por esse processo, ela foi a minha musa inspiradora, até Dani Ayub, um beijo pra você, assim, ela é uma pessoa que ela é fora da curva e ela me falou, amiga, raspa, não vive esse processo, não vive, porque ele é mais triste. No começo você vai se chocar, mas depois você vai se acostumar. E daí eu falei, não, chegou a hora. E daí no dia seguinte eu falei pra minha filha, porque sozinha eu não queria viver esse processo. Eu falei, você vai comigo? Ela, mãe, agora, vamos. Qualquer paciente oncológico, ele tem que procurar ajuda. E foi com a ajuda de terapia que eu fui vencendo isso. Mas foi bem difícil. Está sendo ainda, né? Porque ainda eu não voltei a ser o que era antes, né? Fisicamente. E, nossa, você tem que agradecer que você tá curada. Graças a Deus, sem dúvida nenhuma. Uma coisa, eu sempre falo muito isso, não tem relação, né? A minha gratidão de estar curada, de ter vencido essa doença, de graças a Deus aí um ano que mudou totalmente a minha rotina. Eu sempre fui festeira, eu tenho uma vida social ativa, eu adoro, eu gosto. E eu tive que ficar trancada dentro da minha casa até pela imunidade. Então mudou totalmente a minha rotina. E uma coisa muito importante que eu acho que eu tenho que dizer, hoje, eu não ter tido tantos efeitos colaterais, eu ter passado bem a quimioterapia, foi um trabalho realmente mental, a minha fé, mas também foi a atividade física. Cíntia, eu tô muito feliz de ter trazido você nesse nosso papo, né, nessa carona. A gente se conhece há muito tempo. Sim. E a gente se conhecia de loja, né? De loja. Antes de eu começar a trabalhar com comunicação, eu já te conhecia e aí fui trabalhar com comunicação e a gente se encontrou nesse caminho e aí eu fui te encontrar agora passando por esse momento complicado, por esse ano complicado que você teve, mas eu tenho certeza que você agora bem, como eu tô vendo aqui, vai poder ajudar muita gente, vai poder ajudar muitas mulheres que estão assistindo ao Carona hoje a se cuidar, sim, a se prevenir, a fazer o autoexame, sim, enfim, a conversar sobre o assunto, sim, né? Eu falo isso, se você não tem saúde, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não tem nada. Porque tinha dias que eu queria levantar da cama e eu não conseguia parar em pé. Então eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Se você não tiver saúde, você não tem absolutamente nada. E para ter saúde, você precisa se cuidar. Precisa se cuidar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que, assim, amei. Espero que eu tenha ajudado, eu tô à disposição, né? Muita saúde pra você, pra todo mundo. É o que eu mais desejo hoje. Quando eu vou desejar parabéns pra qualquer pessoa que eu conheço, eu falo, olha, o que eu quero te desejar é saúde e paz. Eu faço isso, sempre desejo muita saúde pra todo mundo. Porque eu acho que isso hoje é o fundamental pra qualquer coisa. Eu tô super feliz, eu tô honrada, né? Nossa, tô com... me senti muito feliz, como você falou, a gente se conhece há muito tempo, a gente sempre teve uma afinidade grande desde o começo. Vou
vou partir aí para esse projeto que eu quero muito, porque as doenças, elas são propósitos também. E eu falo que eu entendi o propósito de Deus na minha vida, porque Ele, às vezes, Ele escolhe exército de pessoas aqui na Terra para realmente, né, ter essa força de ir, de falar do quanto é importante acreditar nele, o quanto é importante entregar, o quanto é importante você fazer e cuidar das pessoas, né? Então eu falo que hoje eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Posso te dar um abraço? Pode! Obrigado. Claro. Muito obrigado.